Não é novidade para ninguém, muito menos para você, que nós vivemos numa sociedade ansiosa, não é mesmo? Podemos até dizer assim, o século da ansiedade. Gente, nunca se ouviu tanto as pessoas falarem que são ansiosas. Em partes, muitas pessoas realmente são ansiosas, e eu estou aqui como psicólogo para dizer que sim, elas são ansiosas. Em outra parte, muita gente se diz ansiosa, não sabe o que é ansiedade, mas como todo mundo está dizendo e por alto a pessoa meio que entende o que é, ela fala que ela é ansiosa. Eu já vi várias pessoas dizendo, eu sou muito ansiosa, quando na verdade não eram. Na verdade só estava assim, pegando carona num conceito que eu vi de orelhada por aí. Tá? Mas enfim, as pessoas dizendo com razão ou não, é interessante a gente pensar que bom que foi difundido essa questão da ansiedade na nossa cultura hoje em dia, porque imagine quantas as pessoas sofriam antigamente sem ter um diagnóstico de ansiedade. A mesma coisa todos os outros transtornos, sei lá, seja bipolar, borderline, depressão. Quanto que as pessoas já sofreram na vida? Porque isso era considerado a pessoa ser um mau caráter, a pessoa ser uma desmotivada, uma preguiçosa até mesmo, não é mesmo? Mas enfim, ao mesmo tempo que tem essa difusão, ao mesmo tempo vai ter essa questão de qualquer um falar que é ansioso. Ao ponto de muitas vezes você ver crianças falando, eu sou ansiosa. Você fala, mas em crianças pequenas que definitivamente não estão ansiosas. Então o que eu quero pensar aqui, olha só, tem formiga por tudo canto a canto nessa mesa. Você esquece aqui um copo de suco, as formigas invadem o negócio, que é louco. Mas acontece o quê? Já fico ansioso aqui, ó, para tirar as formigas aqui da minha mesa. Mas o que acontece é o quê, então? Independente de ser ou não ser, nós temos que ter certeza, sim, temos que ter uma certeza que a ansiedade está aí e ela realmente é muito significativa na nossa sociedade. Então hoje aqui precisamos falar sobre ansiedade e eu quero trazer para vocês aqui algumas definições. Eu quero então, talvez esse vídeo seja a hashtag número 1 sobre ansiedade, hashtag número 1, número 2, número 3, acho que vai ter alguns números, porque eu vou ter que falar sobre ansiedade outras vezes. O que eu quero fazer aqui com vocês é dar uma definição de ansiedade, tá? E elaborar alguns conceitos em cima que são são conceitos até mesmo clássicos, tá? São conceitos que de certa maneira até mesmo muita gente já falou, mas é bom trazer à tona porque a gente fica hoje em dia muito num conceito muito técnico de ansiedade. E também quando as pessoas vão falar sobre ansiedade, eu vejo que com toda boa vontade e também assim com uma excelência muito grande, trazem técnicas de respiração, de como você se acalmar fisicamente e tudo mais para você reduzir os sintomas de ansiedade. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão um pouco mais filosófica, existencial sobre a ansiedade, para ver se isso também dá uma luz e complementa todos aqueles conteúdos que você já viu, tá bom? Então fique comigo até o final, vai valer a pena e no final, para variar, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Tá? Mas vamos lá, vamos falar de ansiedade. Trouxe dois conceitos aqui, presta atenção, tá? Primeiro conceito, comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Comoção aflitiva do espírito que receia que alguma coisa aconteça ou não. Então, certa maneira, né, é uma aflição de um futuro incerto. Não é mesmo? Comoção aflitiva do espírito que receia que algo suceda ou não. Tá aí na tua tela, vai lendo, vai refletindo também. Segundo conceito, sofrimento de quem espera o que é certo vir. Sofrimento de quem espera o que é certo vir. Tá, vamos lá. Para tudo, não vamos nem chegar no terceiro conceito. Pera lá, é impressão minha ou o primeiro conceito contradiz o segundo conceito? Não é impressão sua, você está certo, porque o primeiro conceito, quando ele vai falar, é algo que você fica aflito porque você não sabe o que, você fica receando algo que vai acontecer, né? De uma coisa suceda ou não aconteça, você fica nessa indecisão, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, não é mesmo? Mas o segundo conceito já não, o segundo conceito está ligado a algo que é certo vir. Bom, então como é que eu tenho o mesmo sintoma? Como é que eu tenho ansiedade de duas coisas que são contraditórias? Como que acontece isso? Como que acontece isso? E veja, se você é uma pessoa ansiosa, você vai perceber isso. Algumas vezes o seu gatilho de ansiedade é porque você não sabe o que vai acontecer, algumas coisas porque você sabe muito bem o que vai acontecer. E esse segundo conceito acho que tem duas formas de enxergar isso, né? Sofrimento de quem espera o que é certo vir. Às vezes você fica ansioso porque você está esperando algo negativo vir e essa coisa ainda não chegou. Você sabe que vai dar ruim, mas ainda não chegou. Tipo, o que? Fatura do cartão. Você sabe que vai vir, você sabe que vai estourar teu olho, mas você
Você fica ansioso para quando chegar, entendeu? Ou vou dar um exemplo, quando o teu chefe chega para você e fala, precisamos conversar. Porra, chefe, mas é sacanagem. Você chegou no trabalho, 8 horas da manhã, 8h40, seu chefe fala, precisamos conversar, antes de você ir embora, você passa na minha sala. Fala, pô... Entende? É certo que vai ter a conversa. Aí você já fica com ansiedade, porque você sabe que vai ter a conversa. Não é mesmo? Ou então, esse é o negativo. Outra coisa que é certo vir, você fica ansioso, é algo bom. Tem muita gente que fica ansioso por causa de uma viagem. Tá, mas comprou a passagem, tá tudo certo, hotel, fica ansioso por casamento. A pessoa fica ansiosa por causa do casamento. E é natural, então a ansiedade diante do casamento, eu acho que é uma ansiedade que está no lugar certo. Tá? Afinal de contas, você tem que ficar um pouco ansioso diante das realidades. Eu já falo mais sobre isso hoje aqui. Mas a questão é isso. A ansiedade, então, ela se manifesta tanto na incerteza quanto na certeza. E tem uma terceira definição, vamos ver qual que é? Olha lá. Perturbação psicológica, aí o negócio já ficou mais grave, né? Caracterizada pela expectativa de um perigo, perante o qual o indivíduo se sente indefeso. Perturbação psicológica caracterizada pela expectativa de um perigo, perante o indivíduo se sente indefeso. Então também tem uma terceira coisa na ansiedade, que é um sentimento de vulnerabilidade. Você estar vulnerável, né? É uma perturbação, né, por uma expectativa de um perigo. Você sabe que o perigo está vendo, perante o qual você se sente indefeso. Porque se você não se sentisse indefeso, é um perigo perante o qual você sabe que pode se defender, a ansiedade diminuiria, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Qual que é o ponto em comum aqui? O que a gente pode ver aqui? Qual que é o ponto em comum dessas três definições? Quando eu olho para as três, para mim o ponto em comum é a relação com o tempo. A relação de hoje com amanhã, o agora com o depois. Quem sou eu agora, quem vou ser eu depois. Principalmente é a relação do tempo em expectativa de algo. É a relação do tempo em vista de algo que vai acontecer. Certo? Então, é a minha relação com algo que vai acontecer. Se esse algo for incerto, eu posso ficar ansioso. Se esse algo for certo, que eu já sei o que vai vir, eu posso ficar ansioso. E se esse algo me soa como me desse um certo tipo de perigo e eu me sinto vulnerável, eu também fico ansioso. Então, é a relação do hoje com o amanhã. É a relação do tempo. É a relação com o tempo. Como as coisas se desdobram no tempo. É por isso que uma pessoa ansiosa, uma vez em que ela descobre que ela tem ansiedade e uma vez em que ela percebe que essa relação com o tempo, com as coisas, não está saudável, ela pode começar a ter ansiedade de vários tipos. Ela pode ter uma ansiedade no trabalho, nas relações pessoais, em terminar um filme, em um evento social, em ficar sozinha em casa. Ela pode ter ansiedade por qualquer coisa, porque a ansiedade vai afetar a relação dela com o tempo, a relação dela com as coisas que se sucedem na vida dela. E é claro que isso vai acabar causando uma desfuncionalidade no dia a dia dela, entende? Então nós podemos sim falar, como eu falei sobre insegurança, como eu falei sobre projeção, como eu falei sobre carência, coisa e tal, nós podemos dizer que todo mundo é ansioso, porque todo mundo em algum momento teve uma dificuldade em lidar com algo que vai suceder no tempo, cara. Pelo amor de Deus, quem nunca teve uma crisezinha de ansiedade, quem nunca suou, entende? Suou os bigodes, como dizem, quem nunca ficou com frio na barriga, ou então teve uma prisão de ventre, ou soltou demais ali também, teve, sei lá, enfim, dor de cabeça, suor na mão, ficou com fome, muita fome, pouca fome, muito sono, pouco sono. Ou seja, porque tá na expectativa de chegar alguma coisa. Todo mundo. Basta você comprar um livro na Amazon, tu já tá ansioso. Você já fica ansioso com aquele negócio. Fala que vai chegar, você já fica ansioso, entendeu? E qual que é o problema, então, quando a gente vai ver a ansiedade nessa relação com o tempo? É que nós temos uma expectativa. E a expectativa é natural. Se você perde a expectativa, você vai ficar apático diante do mundo. E eu falei sobre apatia e desespero na minha live, que eu gravei ontem, por sinal. Tá lá, live, pare de procrastinar a sua vida. Assista a live, tá? Eu falo sobre isso, sobre apatia e desespero. Se você perde a expectativa, você fica apático, entende? Por isso que nós temos que ter alguma expectativa na vida. É isso que nos move, é isso que move o desejo, entende?
E veja, na live de ontem, inclusive, né, não posso deixar passar aqui, eu lancei o projeto Minha Vida com Bom Senso. O meu projeto terapêutico, prático, em que você vai ficar 5 meses comigo e eu vou te ajudar a simplificar sua vida, descomplicar seus problemas e então te ensinar a ter bom senso. Nós iremos reconhecer problemas, nós iremos mapeá-los, nós iremos também imaginar soluções de saída e tomar uma atitude de ação. Então, veja a live que eu gravei, pare de procrastinar sua vida. O conteúdo está excelente, é 1h30, se você gosta dos meus conteúdos longos, aqui é 1h30, vai te ajudar demais, tá bom? E você vai entender o que eu estou falando do apático e também do desespero, e você vai entender o projeto Minha Vida com Bom Senso, que além de te ajudar a não procrastinar na vida, vai te ajudar também na ansiedade, caso esse seja o seu problema, tá? Mas enfim, voltando. Então, quando a gente pensa nessa expectativa, a ansiedade é o quê? Para mim, é uma expectativa exagerada, tá? Porque naturalmente nós temos expectativas. Todo dia, 24 horas nós temos expectativas. Um exemplo, tá? Pensa numa expectativa muito primitiva, muito básica que você tem. Pensa agora, fecha o olho. Que expectativa muito primitiva que eu tenho. Muita gente vai pensar, eu quero ser amado, sei lá, que amanhã eu vá pro trabalho. Não. A expectativa muito mais simples é que o chão não caia. Você não tem essa expectativa? Jota, mas eu moro numa casa. Ok. Mas você não tem essa expectativa? Todas as vezes que nós damos um passo no chão, nós temos a expectativa de que o chão não caia. Como eu posso dizer isso? Porque se você já foi em uma casa em que o assoalho está muito incerto, numa ponte ou algum lugar que o terreno está... No primeiro passo que você dá e você sente uma insegurança, seu foco inteiro vai pro seu pé. Meu Deus do céu, isso aqui vai cair. Então nós temos essa expectativa. Você tem a expectativa de que você continue vivo no próximo minuto. Você não tem essa expectativa? É uma expectativa muito básica, entende? Eu tenho a expectativa que, enfim, o dia continue como está. Eu não tenho a expectativa de que o dia comece a ficar quente, até que eu morri fritado. Eu não tenho expectativa, entendeu? Eu tenho a expectativa que a parede, o meu teto aqui, que eu tô aqui na edícula aqui de casa, não caia na minha cabeça. Essas expectativas eu tenho naturalmente. A partir do momento que eu ouvi um barulho que me traz a ideia de que o teto possa cair, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Eu saio voando daqui. Veja, essa expectativa é tão interessante, essa expectativa da proteção física, que muitas vezes quando acontece alguma coisa a gente salta. A gente pula, a gente tem um baita de um reflexo. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro calculando esse tipo de coisa, sem perceber. É claro que depois vai ter outras expectativas, né? Um exemplo, eu tô aqui na edícula, eu tenho a expectativa que quando eu sair aqui da edícula eu encontre minha casa no lugar dela. Eu encontro minha esposa e meus filhos ali. Só que você começa a perceber que é um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo. A expectativa de que eu respire no minuto seguinte é uma muito, como é que eu posso dizer assim? É uma muito primitiva, como eu disse. A outra expectativa, que a minha esposa disse, é um pouco muito mais complexa, porque envolve outras pessoas. E nós vamos notando que nós vamos tendo expectativas em vários níveis na nossa vida. Essa expectativa básica, de base, essa expectativa mais cotidiana, né? Outra coisa, nós vamos vendo que nós temos expectativa em relação ao dia de amanhã, a este ano, já começou a aumentar. A gente tem expectativa em relação à nossa vida, até chegar em expectativas muito mais complexas, como ser feliz na vida, eu quero me realizar, mesmo que eu não saiba o que isso significa, né? Mesmo que eu saiba qual é a minha vocação, meu sentido da vida, eu tenho tudo isso muito claro, eu tenho uma esperança de que eu me realize na vida com o passar do tempo, mas eu não sei como isso vai se desdobrar. Não é mesmo? Eu tenho uma expectativa, se você tiver alguma questão de religião, eu tenho uma expectativa de um consolo espiritual na minha morte, em que eu possa, né, no meu caso, sou católico, vai para o céu, eu posso ter uma expectativa que pelo menos pega um purgatório. Ou seja, tem muitas outras expectativas. Isso quando nós não temos expectativas em relação a filho, não é nem expectativa em relação a mim, é em relação ao filho. Eu espero que meu filho seja um bom homem e se realize na vida e construa sua família. Você começa a perceber, olha para mim, você começa a perceber o quanto de expectativa a gente não gera. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Então vamos fazer um exercício aqui. Um exercício bem básico aqui. Pega aí 3 áreas da tua vida, ou então alguma situação da tua vida, sei lá, trabalho, relacionamento,
área pessoal, área física, enfim, área espiritual. Pega aí 3 áreas da sua vida e tenta escrever para mim quais são todas as suas expectativas. Escreve para mim quais são as suas expectativas. E veja, eu não estou falando ainda de expectativa exagerada, que é a ansiedade. A expectativa que passa da média. Eu só estou falando de expectativa normal. Eu vou gravar um vídeo aqui, ainda no meu canal, sobre a expectativa amorosa. Por que é tão difícil encontrar alguém? E por que quando você encontra alguém é tão difícil você manter? E por que às vezes relacionamentos frustram todo? Por quê? Por quê? Porque a expectativa de um relacionamento ela é extremamente complexa. Então pode botar aí, marido, o que você espera do teu marido? Já fica o exercício para esse próximo vídeo que eu vou gravar um dia. O que você espera do seu marido? O que você espera dos seus filhos? O que você espera da sua profissão? A gente vai percebendo então, que deu até a coceira aqui, a gente vai percebendo então que para tudo tem expectativa, mas como eu disse, isso é natural, porque senão nós não faríamos nada. Se eu não tenho expectativa nenhuma para o meu filho, eu não vou educar o meu filho. Se eu não tenho expectativa nenhuma com o meu trabalho, eu não vou me dedicar mais ao meu trabalho. Se eu não tenho expectativa nenhuma em relação à minha intelectualidade, ou a eu aprender mais, eu não tenho, olha porque a minha biblioteca, olha esses livros aqui em cima, eu falo assim, se eu não tenho expectativa de lê-los, eles perdem a função de estar aqui, certo? Então essa expectativa é natural. E ela é saudável, ela é necessária. Tá? Volto a dizer, uma pessoa, muitas vezes, quando ela está com depressão, ela está distímica, que é uma depressão mais leve, ela começa a perder a expectativa das coisas. Algo que é bem desesperador, eu não sei se você está passando por isso, que você está assistindo esse vídeo, é quando a pessoa chega e fala assim, eu não vejo mais sentido na minha vida. Na hora você já imagina o que eu imaginei quando eu falei essa frase. Então, quando a pessoa fala, eu não vejo mais sentido, eu não vejo mais graça a viver, ela está dizendo assim, eu não tenho uma expectativa de nada. De nada. Tá? Mas enfim, não estamos falando da pessoa que tem pouca expectativa, estamos falando da pessoa que tem muita. Tendo dito isso, então, dessa expectativa natural, o que é ansiedade? É quando a expectativa ela extrapola esse limite. Ela extrapola. Porque vamos dar um exemplo aqui. Digamos, né, meus filhos estão aqui, o mais velho está de festa, estava na escola, tá ali, meu filho de 6 e meu de 3. Eu posso ter uma expectativa natural de que eu chegue ali e eles estejam brincando. Não é mesmo? Mas eu posso chegar ali e eles estão brigando, porque é menino, né? Eles estão ali brigando. O que seria uma expectativa exagerada nesse ponto? É eu estar gravando esse vídeo e pensando, enquanto eu gravo esse vídeo, tomara que meus filhos não estejam brigando, porque eu não quero que meus filhos briguem, porque eu quero que eles sejam amigos, porque eu quero ter uma paz e harmonia familiar, porque se eles estiverem brigando, de novo brigando, eu não sei mais o que fazer, porque eu já fiz, você já entendeu onde eu vou chegar, né? Isso é uma expectativa exagerada. Isso é já um movimento de ansiedade, é um movimento ansioso. Porque a expectativa saudável, ela pode estar dentro de mim, mas ela está muito bem posicionada ali no lugar dela. Tá? A expectativa exagerada, que é a ansiedade, ela ocupa tempo, ela me ocupa atenção no momento em que ela não cabe. Vou dar outro exemplo, né? Não só falando de relacionamento. Eu lancei o projeto Minha Vida com Bom Senso, por sinal, clica aqui embaixo, faça parte, tá bom demais, assista a live como eu disse ali. O projeto Minha Vida com Bom Senso. Eu poderia ficar na expectativa, né? Lançamento é isso, né? Você lança e você fica esperando quem vai comprar. Eu já passei por lançamentos que deram muito bom, já passei por lançamentos que foram terríveis. Então você fica naquela, será que vai dar certo? É sempre uma prova, né? Eu poderia muito bem hoje estar fritando minha cabeça de ansiedade ao ponto de não conseguir gravar um vídeo sobre ansiedade na expectativa de saber se eu vendi ou não vendi. Imagine eu gravando vídeo aqui e olhando no celular para ver se tem notificação, entende? Não, gente, porque aqui é ansiedade, coisa e tal, blá, 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 blá. Não, só um pouquinho aqui. Ah, não vendeu. Não vendeu. Aí, o que acontece? Eu poderia ficar aqui fazendo isso. E eu não consegui me concentrar em mais nada a não ser abrir lá a Eduz e ficar esperando e atualizando até ver, uma nova compra, uma nova, ele fica fazendo cálculo. Isso seria uma expectativa exacerbada. É claro que espera-se que eu que lancei um negócio fique com uma expectativa sobre essa venda, é óbvio. Não vai dizer, não ligo para dinheiro. Quem fala isso tá louco, né, meu amigo?
Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? O cara faz lançamento e fala, não ligo, nunca liguei, nem olho. Ou você tá muito bem estabelecido, ou tu tá fazendo tipo. Aí o que acontece? É óbvio que tem alguma expectativa, mas isso pode me consumir. Então o que a gente vai ter que entender, então, a ansiedade, como eu disse lá na definição, essa comoção aflitiva do espírito, que receia que algo suceda, ou então o sofrimento de quem espera o que é certo. Vou pegar a primeira definição, que eu acho que ela é mais intensa, né? Essa comoção afetiva do espírito que fica receando alguma coisa, ela vai invadindo todas as outras áreas. Vai invadindo. Vai invadindo. E aí a gente começa a ver a disfuncionalidade. Você pode se perguntar vendo esse vídeo, Jota, como é que eu sei que eu tenho ansiedade ou não? Tá? Uma das maneiras que nós medimos o grau de ansiedade de alguém, ou um dos fatores que é importante na ansiedade, é o quanto isso te deixa disfuncional. Tá? É claro que você pode ser uma pessoa atípica, em que tem um nível elevado de ansiedade, mas continua rendendo muito, mas é o quanto te deixa disfuncional. Disfuncional em que sentido? Em que dormir é difícil, acordar é difícil, se concentrar é difícil, as coisas começam a ficar muito difíceis. Era mais fácil antes, agora eu tô com uma agitação no peito, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é o princípio dessa questão da ansiedade. Essa ideia de um sentimento que ele poderia estar em volta de uma questão, mas ele começa a tomar conta, assim, tá? Uma analogia aqui, a gente pode dizer que assim, é um câncer psicológico, entendeu? Que sai de um ponto e acaba tomando, faz uma metástase psicológica aí, tá? E aí vem um problema, né? Entenderam então a questão da a expectativa natural exacerbada, vocês entenderam. Aí vem uma outra questão que é complexa, que é o quê? Uma vez que você passou por ciclos de ansiedade, é como se abrisse um precedente dentro de você. A tendência de você ficar ansioso é grande. Por quê? Porque você fica com medo de ficar ansioso. E o medo de ficar ansioso aumenta a ansiedade. Olha que filha da... né? Que raios, entende? Porra. O medo de ficar ansioso aumenta a ansiedade. Então eu vou dar um exemplo. Você passou por uma dificuldade no seu trabalho. Você teve que fazer uma apresentação, foi muito tenso, você ficou muito ansioso, coisa e tal. Quando você aparece outra apresentação, qual que é a primeira coisa que você pensa? Puta, não posso ficar ansioso. Pronto. Começou a ansiedade. Não, eu sei que, poxa, mas que sacanagem, eu vou explicar depois, eu vou te ajudar, mas veja, acontece isso. Começou a ansiedade nesse momento. Então, quem passou por eventos ansiosos, possivelmente pode repetir esses eventos ansiosos por autossugestão. Infelizmente, isso é verdade. Tá? Por isso que, passando por um momento ansioso, entendendo a ansiedade, indo na terapia, coisa e tal, blá, 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 né, assistindo um vídeo, lendo um texto, entrando no projeto Minha Vida com Bons Anos, passando, você precisa entender como foi esse processo, e hoje eu vou falar um pouco aqui hoje, para então não chegar neste ponto da ansiedade. Não chegar nesse ponto da ansiedade. Entendeu até aqui? Entenderam até aqui, gente? Tá? Fiz ali as 3 definições de ansiedade, né? Falei sobre essa questão da ansiedade exagerada, ansiedade normal e ansiedade exagerada. Falei que essa ansiedade... Então, enfim, gente, vocês entenderam aqui, né? Até aqui o que a gente falou, os 3 conceitos. Falei que a ansiedade é uma questão de uma dificuldade em relação com o que acontece na nossa vida, em relação ao tempo e o que acontece na nossa vida. De que você pode ter ansiedade por aquilo que é incerto, por aquilo que é certo, por aquilo que te deixa vulnerável. E também expliquei aqui o quanto, né, existe uma ansiedade, existe uma expectativa natural e o quanto a ansiedade é uma expectativa exacerbada. Até aqui tudo bem, certo? Entenderam? Agora vamos para o próximo passo. E então, qual que é a dificuldade, né? Qual que é a dificuldade hoje em dia? Viver numa cultura ansiosa. Viver numa cultura ansiosa. Que todo mundo tem pressa, que tudo é para ontem, que você não pode perder, que você, enfim, não pode deixar para amanhã, entende? Você não pode errar, você tem que ter certeza do que acontece, você não quer ser feito de trouxa. Nessa cultura acelerada que nós temos hoje, foi uma coisa que eu até falei na live, acontece o quê? Nós nos agitamos. E agitar-se é diferente de agir. Nós nos agitamos, nós não agimos. Uma coisa é agir, outra coisa é agitar-se. Nós nos agitamos demais. E tudo fica muito frenético, entende?
tudo fica muito rápido, tudo dentro da gente começa a ter muito gatilho. Até porque, assim, hoje em dia tudo ao nosso redor tem muito esse apelo intenso e com muita maestria alcança o nosso ser. Com muita maestria alcança o nosso ser. Em que sentido? O marketing já está muito mais direcionado, utiliza muito melhor todos os recursos, entende? A linguagem das pessoas que a gente assiste alcança muito melhor também, né? A funcionalidade, falei aqui sobre a meta para 2025, que é o desconectar-se. O celular também, assim, a forma como funciona o Instagram te deixa hiperconectado. A forma como funciona o Spotify, como funciona o Netflix, tem todo um algoritmo para fazer com que você fique aqui no YouTube também. Eu agradeço quem me assiste aqui no YouTube, porque o YouTube também tem isso. O YouTube, ele quer que os seus usuários fiquem mais tempo de tela possível aqui dentro. Então ele sempre vai te dar conteúdo de qualidade, como é o meu, sempre vai te dar conteúdo de qualidade, coisa e tal, para você ficar mais tempo, né, aqui. Inclusive o YouTube é uma plataforma maravilhosa, que ele te paga, todos aqueles patrocinados que você vê aqui, eu recebo por aquilo também, recebo uma parte disso. Então, enfim, tudo isso faz com que nós começamos a perceber que hoje em dia, ser agitado pelo mundo, ser chacoalhado pelo mundo, é uma das coisas que mais acontecem. É uma das coisas que a gente todo dia percebe, tá? Todo dia a gente é afetado por algo que com grande intensidade nos alcança. Por isso que eu faço um segundo exercício aqui com você, tá? Segundo exercício aqui de hoje é qual? O que te deixa agitado no seu dia a dia? O que é gatilho de ansiedade para você? Veja, o que eu falei anteriormente é quais são suas expectativas em relação às coisas, certo? Aí se quiser, você até assiste o vídeo de projeção, que eu falo um pouco sobre isso. Quais são suas expectativas em cima das coisas? E agora como se eu falasse o inverso, né? Como que de fora para dentro o mundo te afeta? Uma coisa é como de dentro para fora você vê o mundo, outra coisa é como de fora para dentro o mundo te afeta. Porque se a gente não fizer esses dois mapeamentos, fica difícil a gente começar a situar, a entender onde nós estamos. No projeto Minha Vida com Bom Senso, que segue a terapia do bom senso, que é a minha terapia, que eu criei, o meu método, eu já falei isso várias vezes, né? Reconhece, mapeia, imagina, age. Para resolver qualquer problema, para mim, é essa sequência. Você reconhece o problema, mapeia a extensão dele, imagina possibilidades de saída e age. Muda a sua postura. Isso é um reconhecimento, esse exercício que eu estou passando para vocês hoje aqui. É reconhecer o que eu projeto no mundo e o que o mundo projeta em mim. Vamos dizer assim. O que eu entrego para o mundo e o que o mundo entrega para mim. Porque conseguindo mapear isso, a gente começa a entender muito melhor a nossa ansiedade. A gente começa a entender muito melhor, né, essa comoção afetiva do espírito que receia que alguma coisa suceda. Porque o que você está receando? O que você está esperando no mundo? Ou então, né, perturbação psicológica pela expectativa de um perigo. Qual é o perigo que o mundo está te mostrando? Isso que é interessante na ansiedade. A gente pensar nisso. Por isso que a ansiedade tem um conceito mais clássico, que é o que eu vou finalizar aqui esse vídeo, senão o vídeo fica gigantesco. Tem um conceito que é mais clássico, tá, de ansiedade, que eu acho muito interessante, que eu vou falar aqui, vai ter mais um exercício para você poder trabalhar aí enquanto não chega o segundo vídeo sobre ansiedade, porque fatalmente vai ter, porque percebi que vai ter aqui. Tem um conceito de ansiedade que é o quê? Ansiedade é o medo sem objeto. Medo sem objeto. O que quer dizer com isso? Eu falei sobre expectativa natural e expectativa exacerbada. Vamos falar sobre o medo natural? O que é o medo? O medo é um sentimento de defesa, de fuga, diante de algo que você está vendo que é perigoso, né? O exemplo clássico é o quê? Se eu estou andando aqui no meu terreno e encontro um leão, até parece, mas eu encontro um leão, certo? O que eu vou sentir? Se for uma pessoa normal, medo. Medo, porque eu vi o leão. Mas eu estou com medo de quem? Do leão. E por quê? Porque a gente já sabe. Então esse medo é óbvio, é bom que ele exista. É bom que esse medo esteja ali. Porque aí, com esse medo ali, eu consigo me defender, que é o que precisa. Aí, né,
todo o sangue vai para a articulação dos pés, eu fico em movimento de fuga, eu fico hiperalerta, né? Eu fico com a mão gelada, por quê? Porque o sangue sai da mão, vai pro corpo, né? Porque a perna é importante, né? Enfim, eu tenho gatilho, eu suo frio, coisa e tal, na hora, eu travo, se bobear eu travo. Quando eu correr, vai ter uma energia a mais ali de desespero diante de um leão, enfim, esse tipo de coisa, não é mesmo? Isso é super natural, que bom que isso acontece. Só que quando eu falo pra você, ansiedade é o medo sem objeto. Significa o quê? Você sente tudo isso sem ter leão nenhum. É como se eu estivesse andando aqui. Imagina, né? Porque meu terreno ele é comprido, a casa tá no fundo, o portão tá lá em cima, né? E ele é em declive, assim. Tá aqui. Então, digamos, de noite ou de dia eu vou lá fechar o portão e no meio disso eu começo a sentir medo. E eu começo a palpitar, e eu começo a olhar para os lados e alguém que me olhar vai falar, o cara tá tendo uma crise de ansiedade. Não é mesmo? Uma crise de ansiedade. Mas por que você está com uma crise de ansiedade? Muitas vezes a pessoa fala, não sei, eu tô tendo uma crise de ansiedade, não sei. Você entende? É o mesmo sintoma do medo. Diante do leão vai acontecer a mesma coisa. Eu ia suar instantaneamente, eu ia fazer... Eu ia começar a mesma coisa. Agora tiro o leão e eu tenho só isso, é a ansiedade. Então, o exercício que eu quero passar aqui pra gente concluir esse vídeo, e eu vou retomar isso tudo em outro vídeo, enfim, a gente vai continuar conversando sobre ansiedade. O que eu quero falar pra vocês aqui, o exercício é o quê? É uma pergunta muito simples. Você tem medo do quê? Toda vez que te der ansiedade, você vai fazer essa pergunta. Eu estou com medo do quê? Eu estou com medo do quê? Tá? Então, às vezes, acontece isso. Você tem a crise ansiosa, você está um pouco inquieto, coisa e tal, blá blá blá, né? E você olha e fala, cara, não tem nada agora acontecendo. Ok, mas pode ter acontecido algo de manhã. Então dê essa investigação, tá bom? Mas muitas vezes você tem uma crise ansiosa porque algo está acontecendo. E você tem que pensar, eu estou com medo do quê? Eu estou com medo do quê? Você tem medo do quê? E o segundo exercício, para complementar esse primeiro, é o quê? Qual é a fonte deste medo? Viu? Eu estou fazendo exercício de reconhecimento e mapeamento. O primeiro é reconhecimento. Medo do quê? Ah, eu sou ansioso. Às vezes é muito genérico isso. Sou ansioso. Não. Sou ansioso por quê? Qual que é o medo que está te abatendo? Qual que é o medo? E o segundo exercício aqui é reconhecimento. Qual é a origem deste medo? Ah, eu tenho medo, vou dar um exemplo. Eu tenho medo, eu fico ansioso porque eu fico imaginando meus filhos brigando. É o medo do quê? Eu tenho medo de que eles não sejam amigos no futuro. Eu tenho medo de que eles se machuquem. Da onde que vem este medo? No teu histórico. De onde que vem essa ideia, este medo de que filhos se machuquem, crianças se machuquem, irmãos não sejam amigos? Da onde que vem? Dá uma investigada, Silvio. Dá uma mergulhada dentro de você. Tá? Pense nisso. Esse exercício, então, vai funcionar na hora que você começa a perceber que está começando a ficar ansioso. Você pensa nesse exercício. Ou em algum momento que você que já é um pouco mais ansioso, você pare e pense, pô, de manhã eu estava super ansioso. Por quê? Qual o medo que eu tenho? Qual que é a origem deste medo? Quando você estiver no pico da tua ansiedade, não vai adiantar fazer esse exercício de jeito nenhum. Só vai aumentar, eu tenho medo de tudo, tenho medo da vida. Mas quando eu estiver começando, opa, tô ansioso, mas tô com medo do quê? O que tá me angustiando aqui? Né? Qual que é a comoção aflitiva? Tô receando o quê? Entende? Tô sofrendo o quê? Tem que pensar isso. Esse exercício vai te trazendo um pouco mais do que esse reconhecimento. Daqui a pouco você vai perceber que você não é ansioso. Você não é ansioso. Você só tem medo de ser demitido. Porque ser demitido é algo que você já viu seu pai falindo. Então para você o trabalho é muito importante. Ou então, eu tenho medo de ficar sozinho. É por isso que quando eu mando mensagem pro meu amigo, eu começo a ficar ansioso, porque eu tenho medo do meu amigo não me responder, e se ele não me responder, ele é meu único amigo, eu tô numa cidade desconhecida, coisa e tal, e daí eu tô sozinho, vou morrer sozinho. É ansiedade isso? Não. Ansiedade é o modo como você lida. O motivo é outro medo. Então quando a gente pensa em ansiedade é um medo sem objeto, podemos dizer que a ansiedade é um medo não nomeado.
Por isso parece objeto e por isso que a gente chama de ansiedade. Entende? Então pense nisso. Às vezes você não é ansioso, você tem medos específicos que nunca foram investigados. Tá? Enfim, espero que tenha ficado claro aqui. As definições de ansiedade, tá bom? Também essa questão da relação do tempo, expectativa, tempo, né? Claro que eu vou conversar muito mais sobre isso aqui em alguns vídeos, sobre essa questão da ansiedade natural, a expectativa natural e a ansiedade que é exacerbada. Também essa coisa de você passar por momentos ansiosos e acabar refletindo essas ansiedades, né? Esse tipo de coisa. E também aí o que eu falei agora, essa questão de uma cultura ansiosa que apela todo o tempo e o medo sem objeto. Tá? Pense nisso. E não esqueça de fazer exercícios. Quais são suas expectativas diante das suas realidades? O que é que o mundo te apela, te afeta e te agita? Né? Você tem medo do quê? E qual é a fonte do seu medo? Meu amigo, se tu parar para prestar atenção no que eu falei aqui, isso aqui vale para uma Masterclass. Que é o que eu já falei lá. Eu tô falando até no Instagram, né? Falo mais no Instagram essas coisas do que aqui. Assim, o que eu resolvi esse ano aqui é entregar o que eu tenho de conteúdo. Tô entregando. Entende? Tô entregando. Vou entregar aqui no YouTube. Por quê? Porque a minha intenção, se eu for vender alguma coisa, se eu for fazer algum projeto, que ele seja não um projeto de conteúdo, curso online, seja um projeto de acompanhamento, que é o projeto Minha Vida com Você. Se você entrar, clicar aqui embaixo e se inscrever no projeto, você vai ver. Serão 5 meses em que nós teremos reflexões com exercícios, parecido com esses vídeos, mas dentro de um ambiente em que eu vou estar acompanhando você, compartilhas semanais ali no grupo do WhatsApp e também compartilhas mensais ao vivo. É realmente um projeto prático, terapêutico. Então, se você acha interessante o que eu estou falando aqui, imagine 5 meses junto comigo, junto com os outros alunos, a gente se dedicando e trabalhando em cima disso, para reconhecer, mapear, imaginar e tomar uma atitude diante dos seus problemas. Eu acho isso fantástico, tá? Desculpa dizer, mas esse projeto tá foda. Então, se você se interessou, escreve aqui embaixo. Não fica ansioso, entra aqui embaixo. E para concluir, para você que tá ansioso que o vídeo não acaba, você quer ver o final do vídeo e o vídeo não acaba, escreve para mim, faz sentido o que eu disse aqui? Faz sentido para você o que eu disse sobre ansiedade? Conta para mim, você já passou por situação ansiosa? Você tem realmente, é diagnosticado com TAG? É diagnosticado com algum outro tipo de ansiedade? Escreve para mim aqui embaixo. Fala como você aprendeu a lidar, se você está passando por dificuldade. E encaminha, gente, pelo amor de Deus. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações. Não tem nada mais frequente as pessoas falarem que são ansiosas e elas não sabem o que é ansiedade e não sabem metade do que eu disse aqui. Então encaminha para as pessoas. Encaminhe esse vídeo para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar outras pessoas a ter bom senso na vida delas e principalmente ajudar nessa ansiedade delas. Beleza? A gente se encontra amanhã no vídeo de amanhã, tá bom? A minha intenção é falar de um tema excelente, é um tema muito central de muita coisa que eu trabalho, inclusive em consultório, então não perca o vídeo de amanhã, tá? Vai valer muito a pena se você assistir. E eu termino aqui deixando um vídeo, um link para você poder assistir, que eu acho que vai te ajudar a continuar refletindo sobre essas questões psicológicas, tá bom? Deixa o vídeo aí sobre maturidade e eu espero que você goste. A gente se encontra até!